Olá, eu sou Ana Costa Freitas e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Ciência Inspira-me, uma produção da Amonete, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, realizado na Rádio Freguesia de Belém com o apoio da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Neste podcast queremos mostrar a influência da ciência na vida moderna, na sustentabilidade do planeta, nas políticas públicas, nas escolhas que fazemos e na forma como vivemos enquanto cidadãos e cidadãs. Em conversas descontraídas, convidamos cientistas a partilhar o que as move, o seu percurso, os desafios, as paixões e, claro, aquilo que as inspira. Hoje vamos falar com Marta Pojo. A Marta é atualmente diretora-geral da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Sul, cargo que exerce desde 2025. Desde 2020 que desempenhava funções como diretora do Departamento de Projetos de Saúde na mesma instituição, na Liga Portuguesa contra o Cancro, área na qual a sua atividade se tem centrado na investigação, formação e coordenação dos programas de rastreio oncológico desenvolvidos pela Liga Portuguesa contra o Cancro. É doutorada desde 2016 pela Universidade do Minho, desenvolveu um projeto de investigação focado no estudo de novos biomarcadores de agressividade tumoral e resistência à terapêutica em tumores cerebrais. Um bocado desafiante. Após a conclusão, iniciou um projeto na área do cancro familiar dedicado à identificação de novos genes de suscetibilidade no Instituto Português de Oncologia. Atualmente mantém ligação ao meio académico, orientando alunos de mestrado e doutoramento, e a investigação continua a fazer parte integrante da sua atividade profissional, conciliando a liderança institucional na Liga Portuguesa contra o Cancro com a produção científica e leciona ainda um curso de pós-graduação na Nova Medical School. Eu podia acrescentar que a Marta tem ainda por cima um desafio grande, que é o estar numa instituição cujo foco é o doente oncológico e que funciona muito com voluntários e, portanto, há aqui uma dualidade de formas de estar diferentes dentro das pessoas que de alguma forma gera. Marta, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui consigo e vamos então começar, e uma das coisas é qual é que foi o seu percurso para entrar numa área de investigação. O que é que a moveu para a área de investigação? Obrigada, Ana. Gostei todo de estar aqui hoje consigo e obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre o acaso, mas foi naquela altura, em 2003, que eu tinha que escolher o curso da universidade. Eu gostava muito das ciências exatas, biologia, física, química, era matemática, era isso que era as minhas áreas de interesse. E pego naquele livro, que na altura era livro, não é? Que se escolhia os cursos. Estou a procurar e vejo Biologia Aplicada na Universidade do Minho, que era muito focado na investigação. Na altura não havia CSI, portanto eu não tinha nenhum fascínio por essa área, mas achei interessante. CSI, gosto. É o programa de investigação, que as crianças, exato, sobretudo, têm um contacto, mas na minha altura não havia isso. Foi as áreas de interesse daquele curso, as disciplinas que me cativaram e as saídas profissionais que eu não sabia exatamente aquilo que ia fazer. No primeiro ano de curso não gostei, não. E pensei há algum tempo se ia continuar ou não, mas lá fui. Foram as disciplinas mais de mecanismos, bioquímica, adorei a antropobiologia porque era criar um puzzle, não é? Perceber onde é que o homem tinha evoluído, para onde é que tinha ido. Tínhamos todos vindo da África e aquele não saber tudo fascinou-me. E a procura de. Que eu acho que é um bocado a definição da investigação, é a procura de, não é? Em que é tudo de saber mais. E aquilo fascinou-me um bocado e foi a partir do terceiro ano que eu comecei a gostar efetivamente do curso. Depois no mestrado, época de grande crise em Portugal. Foi em que altura? Foi em 2007. Exatamente, que eu terminei a licenciatura e o mestrado, eu, embora gostasse muito dessa parte molecular e de mecanismos e de vias moleculares, eu pensei... Já foi Bolonha, não foi? Já entrei no mestrado de Bolonha. Na transição, exatamente. Eu era vice-reitora em 2006 e apanhei todo o processo de transformação. Portanto, aí eu já apanho o mestrado
Bolonha, novo, e vou, que era diariamente, com uma grande carga horária, e nessa altura escolhi um mestrado que era novo, que era bioempreendedorismo, e aí já tinha gestão, já tinha marketing, já tinha umas cadeiras de scale-up industrial, e fascinou-me essa área que eu desconhecia, e gostei muito das cadeiras. Gostei, mas no final... Foi uma área um bocado complementar, não é? Quer dizer, completamente, não era fora, mas era complementar, não é? Exatamente. Que teoricamente deveria ser assim os mestrados, não é? Deveria ser complementares e não continuação. Exatamente. E eu gostei imenso das cadeiras. Claro que também tive engenharia genética, mas era tudo muito para a parte mais de engenharia. Mas também tinha biologia molecular e continuei a gostar. Mas a tese lá fui eu para a parte da biologia fundamental e fui estudar morte celular. Morte celular em mioblastos e... Aí fiz o percurso todo, porque eu tinha que induzir morte celular, mas estudar mecanismos de reparação da morte ou de evitar. E tinha compostos, e fiz desde a caracterização dos compostos, a extração dos compostos naturais, caracterização, e pronto, e apaixonei-me pela via celular e pelos mecanismos, sabia tudo, queria saber tudo de morte celular, como é que acontecia, como é que não acontecia, e fiquei mesmo um bocado fascinada. Então, pronto, eu gostei, daqui não vou sair e vou para a biologia molecular. Entretanto, candidato-me ao programa doutoral da escola... porque isso foi a tese de mestrado. Isso foi a tese de mestrado, exatamente. Na Escola de Ciências da Saúde da Universidade de Minho, na Escola de Medicina, e aí entro no programa doutoral e tinha 3 domínios: microbiologia, neurociências e a parte do cancro. E vou ver os projetos que estavam, e na altura tinha uma amiga, tinha sido diagnosticada há pouco tempo com tumor cerebral e já tinha lido alguma coisa sobre aquilo. E por que não? Há aqui um grupo novo, era um orientador jovem, e arrisquei e fui estudar glioblastomas. Pronto, e foi 5 anos em que fui muito feliz, porque sou inquieta, gosto de saber. Sim, isso é aquilo que eu acho que se há algum padrão comum em todos estes programas que temos feito, e é mesmo, as pessoas todas concordam que para fazer investigação é preciso muita curiosidade e a pessoa gostar quer dizer, eu tinha um professor de yoga, um mestre de yoga, que me dizia uma vez, disse uma coisa que é tout le monde cherche, não é? E eu na altura ainda estava talvez já estava na universidade, não, já tinha acabado a universidade, não sei, mas eu achei, quer dizer, eu não procuro nada, pensei eu naquela altura, não é? Mas não é verdade, nós todos os dias procuramos, e agora quem tem consciência disso, que todos os dias procura, é que agarra à investigação e tem com isso um prazer imenso, não é? E eu acho que isso que é muitíssimo importante. E é viciante até. É viciante. Aquilo não conseguir parar, não é? De querer descobrir, o querer ler, o querer estar. O querer saber. E depois, se a pessoa tiver realmente... Estávamos aqui a falar disso... temos falado disso várias vezes aqui, não é? Se a pessoa quiser realmente falar de... ligar esta curiosidade a tudo, não é? Portanto, depois é uma forma de estar que a pessoa liga a tudo, e portanto isso permite-nos ver um mundo mais colorido, quer dizer, em vez de ser um mundo mais a preto e branco, não é colorido no sentido de ser bonito ou não sei o quê, não, é tridimensional, quadridimensional, quer dizer, é uma coisa que... É uma insatisfação também constante, exatamente. E com as respostas que também não é... tem que ser assim ou tem que ser assado. Há sempre uma pergunta que surge depois daquela resposta. Exatamente. Em muitos casos. Pronto, não acaba, não é? Não acaba, exato, é isso. Não acaba essa curiosidade, exato. E depois mesmo o método científico nós podemos aplicá-lo quase em todo lado, e exatamente. Eu acho que o rigor, a forma de tratarmos os dados, de termos os dados, de querermos basear, deixarmos... Até mesmo de ver que erramos e que vamos ter que recomeçar, exatamente. Não é? Que é muito lidar importante. Com a frustração. É uma escola lidar com a frustração. Linda. É uma escola... E aprender a lidar, porque eu nunca ficava... aprendi que um resultado negativo ou mau era espetacular. Exatamente. Para mim, aquilo lá levava-me a um entusiasmo tremendo. Eu sabia que perdia mais tempo, mas era um entusiasmo. Talvez um dos erros em Portugal ainda, as pessoas têm a vergonha de errar, não é? Eu acho que em Portugal, de uma forma geral, as pessoas têm vergonha de errar, porque
o erro ou coisa, a pessoa associa a uma depreciação, é depreciativo, e não é depreciativo. A pessoa aprende sempre quando erra, não é? Portanto, aprende sempre. E a gerir expectativas. E depois a gerir mais tarde os dos jovens estudantes que estão no mestrado, que acham que a tese vai ser o auge da vida. Não vai. Não vai. Não é? A tese nunca é o fim, não é? É o início. Eu costumo dizer, quando as pessoas estavam a fazer uma tese e diziam, não, ainda me falta não sei o quê. Eu tenho uma amiga minha que acontece isso, ela está há anos a fazer, porque ainda me falta. Eu disse, a tese não é um trabalho acabado, é o princípio de um trabalho, não é? Exatamente. Se nós estivermos à espera de acabar... Exatamente. Não, e de acabar, que não acaba, não é? Eu vejo não a ciência acaba, como não é? um puzzle que nunca mais se acaba e que uma peça nos vai exato. faltar sempre. E no cancro isso aplicava-se Exato. sempre, Sim, não é? sim, Nunca sim, tínhamos claro. uma resposta clara. Parece que, mas nós ainda vamos querer saber mais. E era sempre no mais a seguir que eu gostava de me focar e depois também a curiosidade que eu tinha de todos os projetos novos, como eu era a primeira aluna de doutoramento daquele grupo, todos os projetos eu não conseguia dizer que não, porque eu vi oportunidades de aprender mais e de saber mais e fiz várias coisas muito diferentes e gostei imenso. E agora como é que, portanto, há uma pergunta sempre aqui que é por onde se passeou física, não só com a sua ciência. Eu acho que o físico ainda não falámos, mas o não só, já vimos que passeou-se muito internamente com a sua ciência, desde o percurso da licenciatura, mestrado, doutoramento e dentro do doutoramento também. E fisicamente, eu acho que nós temos muitos contactos internacionais quando se faz investigação e isso é estimulante também, é interessante, são novas culturas, é tudo, não é? Também nos molda, não é? Exatamente, ir a congressos, conhecer pessoas novas, formas diferentes de abordar. Claro que também nos sentimos às vezes muito pequeninos e muito fantásticos ao mesmo tempo. Pensamos, poxa, nós temos tão pouco dinheiro e fazemos tanto e estas ideias para nós não eram nada surpreendentes porque nós éramos capazes também de as concretizar, mas depois era aquele sentimento... Eles fazem isto um mês, eu preciso de 2 meses para fazer às vezes as mesmas coisas, mas leva-nos a outro ponto que eu acho que não é mau, que é a capacidade que nós temos de fazer tanta coisa com tão pouco e nos moldarmos a diferentes ambientes. Acho que nós temos uma plasticidade, os portugueses, na ciência fantástica. Não é? Portanto, aquela pergunta que é fácil ou difícil fazer ciência em Portugal? Tenho tido todas as respostas. É assim, eu acho que é fácil porque em termos de ambiente é bom. Eu acho que nós temos um ambiente muito saudável dentro das nossas instituições. A competição existe, uma que é saudável, sim. mas as pessoas são boas, não é? São boas nestes ambientes. Agora, é difícil se nós pensarmos a longo prazo e o que fez com que eu me desviasse talvez do percurso, exatamente, que isso era a pergunta foi exatamente seguinte. Eu ver pessoas que eu considerava brilhantes e aos 40 anos a sua vida ainda era uma indefinição. E continuavam a ter que provar todos os dias, e isso leva àquela competição que pode ser a menos saudável, que eu achei, eu também posso ser feliz noutro sítio sem esta pressão toda, porque eu no IPO também fui muito feliz, porque eu tinha um contrato e eu acho que produzi muito mais ciência, não é? Eu comecei com o meu próprio grupo, tive também muitas oportunidades e fui muito, muito feliz, porque eu pensei que o IPO era uma passagem de um ano e depois iria para fora fisicamente mesmo, era o que eu tinha em mente, mas tive oportunidades em Portugal que eu não teria fora, não é? Tive oportunidades no IPO, ter o meu grupo tão jovem e com pouca experiência, e nas áreas que eu quisesse, montar uma área nova nos estudos de melanoma e continuar com os estudos dos glioblastomas, porque havia um grupo de diagnóstico muito forte e uma equipa de neurologia muito boa. Portanto, é fácil por um lado, mas o percurso e aquilo que os jovens cientistas têm que passar, eu acho que deixa de ser até digno, não é? Porque estão focados no futuro, em vez de estar focados na produção científica naquilo que podem fazer de bom. E essa pressão, não sei se é saudável, portanto... E há, hoje em dia, muito boa investigação em Portugal de muitos jovens, não é? Exatamente, muitos jovens exatamente. Que têm essa indefinição, não é? E que depois se perdem, porque Exato. Na minha geração e no meu grupo onde eu tirei o doutoramento, eu considero que todas nós, e éramos femininas, tirando a orientadora que era um jovem cientista, e ainda está, mas desse grupo de 6,
está uma hoje em dia a fazer ciência. Tudo o resto foi aproveitado por empresas, não é? Pois, exato. E estão a fazer o seu caminho fantástico, de certeza, mas é uma pena, porque todas elas eu viria a fazer um trabalho fantástico na ciência. Sim. Agora, não se deixa de ser cientista, acho eu, se estejamos numa empresa ou não, não é? Agora, uma questão diferente é porque a passagem do IPO para a Liga Portuguesa contra o Cancro. E eu tenho a sensação, mas não sei se é verdade, que na Liga Portuguesa contra o Cancro a Marta começou um bocado com a parte da ciência também, de investigação. Exatamente. E tem acarinhado especialmente essa área, certo? Não, o que eu acho que faz sentido, não, é exato. Mas porquê essa passagem? Quer dizer, aí sim é completamente fora de pé. Exato, fora de pé, exatamente. Então, foi uma passagem que acabou por ser quase natural, porque eu venho para o IPO fazer aquele projeto de cancro familiar, mas a entidade que me estava a financiar... O que é cancro familiar? Ou seja, é predisposição para uma Genética. família toda herdar um gene que predispõe para cancro, para um aumento de risco. Portanto, há várias famílias identificadas no IPO como tendo um padrão de cancro familiar, mas não se sabe se há um gene que está por detrás daquele padrão de aparecer os mesmos cancros em idades mais jovens, etc. Portanto, eu venho para o IPO e descubro no dia da entrevista que o contrato não é com o IPO, o contrato é com a Liga Portuguesa contra o Cancro, era ela que iria financiar o meu tempo no IPO. Ok. Aceito, porque é indiferente quem me está a financiar. Também nunca fui financiada pelos institutos onde desenvolvi a ciência, era pelo FCT. Portanto, aí e há ali uma cláusula do meu contrato em que eu tenho que ajudar ali nos dados do rastreio de cancro de mama, a analisar aqueles dados. Portanto, e assim isto começou naturalmente. E depois ia sendo chamada para ajudar algumas atividades da Liga, ia com todo o gosto, desde organizar algumas conferências e o facto de depois ser-me fácil essa parte, fui sendo puxada para mais trabalho na Liga, até que fui mesmo desafiada a tomar conta como diretora em 2020. Nessa altura também a diretora de investigação do IPO tinha mudado, havia ali a coordenadora da unidade onde estava também tinha mudado, eu estava a ver algumas mudanças e, por que não, aceitar e mudar, porque o meu futuro... um passeio, não? Mais um passeio. Mais um passeio na sua mente, exatamente. Exatamente. E como não tinha desgostado da área de gestão e, na verdade, já estava como investigadora principal, exatamente. Portanto, o que eu já não estava na bancada, o que eu fazia exatamente era gerir o grupo, gerir os orçamentos, candidatar a coisas e, claro, quando vou para o IPO fico com a parte da investigação e da formação e, obviamente, que é uma parte que me é querida e vai ser sempre. Tento otimizar e melhorar as condições daqueles que continuam a fazer ciência, porque a minha ciência mudou, continuo a orientar, a ter projeto, a ter perguntas, acho que isso não muda, não é? O mindset não muda só porque mudamos. Mas afasta eu às vezes tenho, eu quer dizer, eu deixei de fazer ciência quando fui como vice-reitora em 2006, não é? Depois fui para Bruxelas e depois voltei e fui reitora há 8 anos e tenho saudades da ciência, não é? De fazer ciência, tenho saudades. Às vezes eu ofereço, quando me pedem, por exemplo, para rever, para dizer eu gosto, porque me faz ler, me faz... Exatamente. Pronto. Porque a pessoa tem saudades, e acorda não é? Exato, acorda aquele bichinho. Eu ainda tenho uma aluna de doutoramento que acaba este ano, porque depois, quando eu fui efetivamente mais tempo à Liga, havia na mesma o compromisso de eu continuar com os compromissos que tinha assumido e é qualquer coisa viciante que eu não sei explicar, não é? Que é quando começamos a ver os resultados, há um entusiasmo natural, não é? Aquela saudade. É isso. E ler os artigos, escrever artigos e projetos. E o descobrir coisas novas. Quer dizer, eu às vezes dizia aos meus filhos e eles... agora acho que já percebem, mas na altura não percebiam, quer dizer, estudar é um prazer, não é? Exatamente. Estudar é um prazer, eu adoro estudar, quer dizer, a pessoa ler coisas novas, saber coisas novas, que é isto que é estudar, não é? Exatamente. As pessoas associam a estudar para um teste, a estudar para um exame, não é? É estudar, o conhecimento é um prazer, de uma forma geral, portanto, tudo quanto nos faz
não é? Desenvolver qualquer coisa é importante, não é? Eu acho que isso que é muito importante. É importante e viciante, acho que depois E viciante, não é? Exatamente. A mudança é sempre difícil. Todas essas mudanças foram fáceis, foram difíceis, requereram muita ponderação, ou acha que foi um percurso mais ou menos... Eu, além de me adaptar facilmente aos ambientes, são sempre difíceis, porque quando eu passo do mestrado para o doutoramento, eu já estava muito adaptada àquele ambiente, àquele laboratório, àquelas pessoas, àquela forma de pensar em morte celular. Depois adapto-me, obviamente, muito facilmente no doutoramento, mas foram ali 6 anos de dedicação intensíssima. Pois, e quando exato. venho para o IP, obviamente que aquele primeiro mês custa, porque começo a ouvir linguagens diferentes, não é? Cancro hereditário e cancro esporádico são coisas diferentes. Eu estava muito focada em saber muito sobre gliomas, eu tive que saber de próstata, tive que saber de mama, eu tive que saber de melanoma, e claro que tinha a tendência a gostar mais dos gliomas e continuar, e temos amostra, e se fizéssemos isto, e se não sei o quê, e consegui fazer muita coisa em gliomas também no IPO. A mudança para a Liga foi a mudança mais difícil, no sentido em que a própria cultura e a forma de estar das pessoas acaba por ser diferente. Claro. Nós na ciência estamos numa redoma. Exato. As pessoas pensam muito semelhante a nós, e nós achamos depois que o mundo ali foi para o mundo real, não é? As pessoas não são todas iguais, os doentes não precisam exatamente daquilo que eu achava que precisavam no laboratório, quando nem os conhecia, nem os via, não é? Recebia amostras e também não queria ver, não é? Queria estar protegida. Ali não, é as necessidades económicas que o doente precisa, mas também é muito mais compensador no sentido em que o meu trabalho diário tem um impacto imediato. E no final do doutoramento eu fiz essa reflexão, quer dizer, eu tive aqui 6 anos de corpo e alma, mas no fundo era também ali uma investigação egoísta, em que era alimentar aquela curiosidade que era muito minha. Mas se isto funcionar assim, não funcionar assim? E liga-se a quê? Não se liga? Mas porquê é que reage assim quando eu estimulo desta maneira? Acaba por ser ali um viciozinho que nós queremos, egoísta, não é? E no fundo isto teve realmente impacto na vida de quem, não ser no conhecimento e no nosso conhecimento, esta meia dúzia de pessoas que estão interessadas neste assunto. Enquanto hoje em dia continuo viciada por conseguir vir impacto direto do meu trabalho hoje. As decisões que eu tomar hoje, não é? As decisões que tomarmos todos hoje, vai ter impacto amanhã em muitas pessoas, e isso também é gratificante. Portanto, por isso que não me custou tanto. Essa mudança, ou seja, o facto de lidar com pessoas que são totalmente diferentes do que são cientistas, não é? Completamente diferentes. Eu acho que não tem mesmo nada a ver, até porque não tem essa preocupação do saber, não é? Quer dizer, antes pelo contrário, a rotina se instalar é muito melhor, não é? Exatamente. O rigor da insatisfação de querer mais, do passo seguinte, daquela inquietude, não é? Que é isso muito um exemplo acabado daquilo que eu costumo dizer, e tenho dito aqui, e tenho mais ou menos ouvido isso de vários cientistas e investigadores que têm estado aqui nestas conversas, que é, na realidade, a ciência, quando nós fazemos um doutoramento, não é? Eu penso que em Portugal um dos problemas, porque as pessoas vão muito para fora, não tem só a ver com salários, que também tem, mas também tem a ver com a desconfiança que há para dar um emprego a um doutorado, não é? Que também é muita. Porque acha que sabe daquilo. E não sabe daquilo, porque sabe de um monte de coisas, não é? Sabe de um monte de coisas, porque só essa coisa de querer saber mais, não é? Interpretar o bom e os erros e as coisas boas, não é? Reagir perante essas. Isso dá-nos uma capacidade de entender a vida, que também é, se estivermos abertos para isso. E até para tomar decisões. Poderá haver pessoas baseado em factos e não em opiniões e não em percepções. A percepção é diferente do facto. E a ciência nisso não é democrática, não é? É factual. É isto. A minha opinião pouco interessa para os dados que a ciência produz, não é? Exato. E às vezes as pessoas tomar decisões com achismos e sem factos, eu acho que é pena as empresas terem exatamente esse pensamento de achar que nós... E não aproveitar tem muito, essa porque Portugal tem poucas grandes mental. empresas, não é? E as pequenas e médias empresas que tanto se fala, assustam-se, até porque muitas vezes os seus responsáveis não têm a mesma formação e, portanto,
enfim, têm receio de vir uma pessoa com mais formação. E não têm a noção do que é que um doutoramento, na verdade, requer àquela pessoa. Exatamente, que é uma não questão, tem a noção não nenhuma, tem, exatamente. não tem a noção. E tenho pena de não haver mais doutorados, incentivo. Acho que toda a gente devia passar por essa experiência, não para ser doutorado, não pelo grau, mas a investigação acho que abre outros horizontes e dá uma capacidade mental que não é fácil adquirir noutros contextos, mas claro. Também é possível. Sim, também, mas não é tão direto, digamos. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu só queria, não é muito meu costume, mas antes da última pergunta, gostava só que me dissesse em palavras curtas o que é a Liga e o que é que faz, porque eu acho que é importante para se saber, e porque neste programa muita gente nos ouve, e eu penso que é muito importante que a Liga saiba isso. Portanto, Marta, curto. Muito curto. Exato. Há cientista, não é? Objetivo. Exatamente. Objetiva, exatamente. A Liga é uma associação sem fins lucrativos de apoio ao doente e aos familiares. Tem 4 eixos de ação principal, que é o apoio ao doente, onde se integra toda a parte de voluntariado e ajuda hospitalar, mas quando falamos de apoio ao doente é aquele que podem imaginar, desde apoio em farmácias, apoio em casa, apoio em ajudas técnicas, apoio em próteses, tudo aquilo que o doente precisa durante esta jornada, apoio psicológico, jurídico, medicina dentária, etc. Pensem no que o doente precisa e a Liga responde nesse momento. Depois, qualquer coisa, não é? As pessoas podem se dirigir à Liga e pedir, exatamente. E se tiver carência económica, nós devemos de arranjar forma de ajudar. Estamos a falar desde rendas de casa, luz. Em momentos de aflição, a Liga ajuda. Depois avalia o caso e vê a continuidade ou não desse apoio. O segundo eixo é a prevenção primária, é aqui que também continua a desenvolver alguma investigação, que continua a ter perguntas, que é aquilo que nós podemos fazer para as pessoas mudar de comportamentos. Sabemos que 40% a 50% dos cancros, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, podiam ser prevenidos se nós hoje tomássemos comportamentos diferentes, tivéssemos atitudes diferentes. Portanto, nós vamos às escolas e aí fazemos alguma investigação, que é qual é o melhor método, e aí temos uma aluna de doutoramento, qual é o melhor método para que a criança consiga apreender para mais tarde mudar comportamentos, e vamos fazendo algumas análises nesse sentido. E também em empresas, portanto é muito importante porque as pessoas ainda podem hoje mudar, e oferecemos também consultas de cessação tabágica gratuitas para toda a população. É uma ação de prevenção primária porque o tabaco é o principal fator de risco. Depois o terceiro eixo é a prevenção secundária, é detectar cancros numa fase inicial. Aí somos responsáveis pelo rastreio oncológico de base populacional, que é o rastreio de cancro de mama. Foi aí a minha primeira ligação à Liga, mas fazemos outros rastreios oportunísticos, a população de risco, o rastreio de cancro de pele e o rastreio de cancro oral. Por fim, não menos importante, pelo menos para mim, é a parte da investigação e informação. Portanto, aqui eu não faço investigação, a Liga não faz investigação, mas apoia. E a minha grande ambição é arranjar o maior número de financiamento possível para continuar a financiar projetos de investigação. A projetos de investigação candidatados normalmente, tal como com são. Júri externo, não tenho nada a ver com esse júri. Exato. E é entusiasmante conseguirmos todos os anos aumentar esse apoio, e depois reunimos uma vez por ano para ver quais são os projetos que foram aprovados, como é que estão os estados dos projetos que já foram aprovados nos anos anteriores, e aí volto à minha gênese e tenho muito gosto. E também a formação de novos profissionais, e a formação também acompanha o investigador, não é? Na formação de novos profissionais, e aí também acho que continuo a ser criativa nessa parte. Portanto, estas são as 4 eixos. Aqui falei um bocadinho de mim, mas independentemente, isto existe na Liga de Norte a Sul do país. Pronto, e agora então chegamos à última pergunta, que é, mas eu penso que tem-se feito sempre esta pergunta, que é: a ciência inspira? Completamente. Sou fã da ciência, e a ciência faz parte de mim desde que a conheci, e continua a fazer, e eu acho que é importantíssimo para a evolução de um país, de uma sociedade, de uma comunidade, é o conhecimento. Eu acho que é fundamental. E eu sou extremamente de um país, inspirada. Exatamente, extremamente inspirada. Eu acho que é muito importante mesmo. Pronto. Marta, agradeço-lhe imenso. Muito obrigada por esta conversa. Estas conversas são imensamente estimulantes, eu adoro. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos ter estado desse lado. Esperamos por si no próximo episódio de A Ciência Inspira-me. Pode ouvir este programa às quartas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente, na Rádio Freguesia de Belém. Até lá,
continue a inspirar-se com a ciência e, se possível, se quiser, faça-se sócia da Amonet. Obrigada, muito obrigada. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.